A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma pergunta e uma resposta que nos fizeram. É pecado morar junto antes de casar? Descubra o que a Bíblia diz, preste atenção. Uma pergunta que tem se tornado muito comum entre os cristãos, principalmente entre os jovens adultos, é a respeito de um casal morar junto antes do casamento. Isso é errado? É pecado um homem e uma mulher que servem a Cristo dividirem o mesmo teto antes de se tornarem de fato marido e mulher? Hoje eu quero conversar com aqueles que já moram com alguém, já morou um dia ou que está pensando nessa possibilidade no futuro. Morar junto antes de casar está tornando cada vez mais comum, mesmo entre os cristãos. Isso acontece por vários motivos. Antes de assumir um compromisso para a vida toda, até que a morte os separe, muitos casais desejam um período de experiência para sentir como irão conviver juntos, a saber se faz sentido levar o relacionamento para a próxima etapa, que seria uma oficialização do casamento. A questão é que adotar os costumes do mundo pode trazer sérios problemas para o relacionamento, por diversas razões que eu vou tratar aqui nessa palavra. A primeira coisa que precisa ficar bem clara é que em momento algum, a Bíblia diz que morar junto antes do casamento, de casar, é viver em pecado. E por causa disso, muitos cristãos acreditam que não há nada mais em viver como somente casado sem estar de fato casado. A verdade é que não há nada na Bíblia sobre isso, porque o tempo que foi escrita no Antigo Testamento, as pessoas não faziam planos de morar juntas antes de se casarem. Essa prática não existia entre os judeus e nem entre os cristãos da antiguidade. Essa maneira de se relacionar se popularizou no mundo a partir dos anos de 1970. Entre muitas outras coisas que devemos fazer é definir que tipo de relacionamento é esse. Morar junto significa conviver em um mesmo espaço, como marido e mulher sem estar casado, inclusive tendo relações sexuais. Não há nada errado entre um homem e uma mulher viver junto, desde que o casal se comprometa a não ter relação até se casar. Mas isso pode ser difícil, porque a tentação pode ser muito grande. Na Bíblia não existe nenhuma palavra hebraica ou grega que refira exatamente ao sexo antes do casamento. Sabemos que ela condena o adultério, mas porque o sexo antes do casamento seria considerado imoral, pastor? O apóstolo Paulo nos traz a resposta. Veja o que ele diz. 1 Coríntios capítulo 7, do verso 1 e 2. É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Nesse versículo, Paulo declara que o casamento é a cura para a imoralidade sexual. Ele disse que, porque as pessoas não conseguem se controlar, por isso muitas estão tendo relação fora do casamento, elas devem se casar. Só então poderão satisfazer os seus desejos de uma forma que não desagrade a Deus. E já que essa passagem de 1 Coríntios capítulo 7 define o sexo antes do casamento como imoralidade sexual, todos os versículos bíblicos que condenam essa prática devem ser olhados da mesma forma. Com isso, existem muitos versículos que deixam claro que o casal deve se guardar para o casamento, senão estará pecando. Atos 15, 20, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, verso 6, 13, 18, 2 Coríntios capítulo 12, verso 21, Gálatas capítulo 5, verso 19. Além disso, o sexo entre o marido e a esposa é a única forma de relação sexual que Deus aprova. Hebreus capítulo 13, verso 4.
Outro problema em morar junto antes do casamento tem a ver com compromisso. O matrimônio é uma aliança que Deus precisa ser firmada e honrada. No livro de Gênesis, o Senhor diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, tornando os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 24. E Jesus reafirmou essa verdade no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 6 ao 9. Você pode estar se perguntando, agora, qual a importância de uma certidão de casamento para Deus? Por que ele faz tanta questão de que as pessoas oficializem a união? O amor não é suficiente? Não, não basta. É preciso oficializar um casamento no papel, porque é assim que a lei reconhece o matrimônio. Deus diz que devemos também seguir as leis dessa terra, desde que esteja de acordo com a palavra do Senhor. Veja o que está escrito: todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem, foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aqueles que não procedem trazem condenação sobre si mesmo. Romanos capítulo 13, verso 1 e 2. A verdade é que quando um casal mora junto, sem ser casado, não existe mesmo compromisso que haveria se os dois fossem casados. Se um homem e uma mulher não são capazes de compartilhar uma vida como uma só carne, um relacionamento que seja honrado por Deus, não há uma relação de confiança e de amor. Por mais que digam que não precisam de um documento para definir o seu compromisso com alguém. Além disso, esse tipo de relacionamento é um desrespeito à mulher, porque oferece ao homem o que ele precisa em relação ao sexo, mas não dá à mulher a importância que ela merece e a influência que a Bíblia diz que a esposa precisa ter. De acordo com a palavra de Deus, a mulher é a coroa do seu marido. Provérbios capítulo 12, verso 4. Sua ajudadora em todos os momentos. Gênesis 2, 18. Mas se ela não for reconhecida pela lei dos homens e pela lei de Deus, como poderia ser reconhecida dentro do próprio lar? Então a mulher não aceite esse tipo de relacionamento, porque não foi isso que Deus planejou para você. Um casal que mora junto sem estar casado pode ser até muito íntimo, mas o seu compromisso espiritual não é o mesmo de um casal que vive conforme Deus espera. Ele quer que homem e mulher sejam uma só carne, em todos os sentidos, não apenas na intimidade sexual ou na hora de dividir as contas e as tarefas de casa. Você pode estar se pensando agora, pastor, mas eu conheço muitos casais casados no papel que não são felizes, vivem brigando, se traindo. Enquanto isso, há tantos outros que moram juntos e que se dão bem. Sim, eu acredito que isso possa ser verdade. Isso acontece porque o ser humano é falho e pecador, por causa do seu egoísmo e orgulho. Muitas vezes deixa de aproveitar as bênçãos de Deus para a sua vida. Mas isso não significa que o Senhor não tenha abençoado aquele casamento. Pelo contrário, é o casal que não está dando o devido valor ao que Deus lhe deu quando assumiram seu compromisso. Para concluir, o casamento é um dos maiores passos que você pode dar na vida. É decidir dividir o teto, as alegrias, as tristezas, as realizações, as frustrações com a pessoa que você ama. Por isso, não seja influenciado pelos costumes do mundo. E seu companheiro ou companheira não pensar como você, não quiser viver de acordo com a palavra de Deus, talvez seja necessário você reavaliar o futuro do seu relacionamento. Que Deus te abençoe. Pai, eu oro para que essa palavra seja luz na vida dos teus filhos, aqueles que estão vivendo amasiado, que eles decidam de uma vez por todas fechar essa porta, fechar essa brecha no seu casamento, que o seu casamento foi criado por Deus, para que eles possam viver em paz, que eles possam prosperar. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que pessoas que estão vivendo esse tipo de relacionamento tenham clareza e sabedoria para resolver a sua vida.
Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher. Não do mesmo jeito, não da mesma maneira, mas Deus vai multiplicar na sua vida, em nome de Jesus. Amém?